Planejamento para provas e concursos, aquela palavrinha que a maioria das pessoas detesta. Planejamento. Eu sou Cíntia Brunelli e eu ouço uma reclamação frequente de estudantes que comentam que não são organizados, como se o que acontece com eles fosse uma exceção. Na verdade, essa é a regra. A tendência do universo é o caos. A tendência é a desordem, é a bagunça. A organização, para a maioria das pessoas, é algo que deve ser aprendido. É raro alguém já nascer com essa característica. Eu, pelo menos, não nasci assim. Eu nasci como todo mundo, bem bagunceira, e eu precisei ir me organizando ao longo da vida. Eu falo muito sobre isso no meu e-book Guia Você Aprovado, e eu decidi trazer aqui alguns pontos principais. Quando se fala em organização, não é somente em relação a ambientes externos, como o local de estudo. É necessário organizar a sua mente também. A tendência natural é que a nossa mente também seja desorganizada, e isso se reflete no nosso mundo exterior. A forma como você pode arrumar a sua cabeça é fazendo planejamento dos seus dias. Se planejar é ter mais ou menos um roteiro do que você precisa fazer para poder se reorientar quando as coisas estiverem fugindo para uma direção que você não quer seguir. E aí que tá. As pessoas muitas vezes não têm esse roteiro. Elas vão deixando a vida levar, sem saber onde querem chegar. Dentro da estratégia de estudos, saber fazer um bom planejamento é um dos pontos mais importantes para conseguir obter aprovação. Ao conseguir visualizar os seus estudos de uma forma organizada, você se sente seguro de que está caminhando na direção certa. Tá, e você vai planejar qual lapso temporal? O dia? A semana? O mês? 3 meses? O semestre? Calma, vamos lá. Antes de mais nada, você precisa saber exatamente qual é o objetivo que você quer alcançar e em quanto tempo isso vai acontecer. O seu objetivo precisa ser algo concreto, palpável, quantificável. Ele não pode simplesmente ser passar em concurso. Não! Você precisa se perguntar o que você precisa para passar nesse concurso em termos concretos. Por exemplo, eu preciso acertar 80% das questões da banca XYZ até a data tal. Isso vai dar uma clareza mental do seu objetivo, para você se preparar de uma forma mais consistente. E você precisa ter mais ou menos uma data para alcançar esse objetivo, porque aí você vai poder distribuir o seu estudo ao longo desse tempo. Você vai pegar a meta maior, que é ser aprovado no concurso, e vai dividir isso em metas menores dentro do seu planejamento. Quanto tempo você vai ter até atingir o seu estudo? Por exemplo, pode ser que você esteja se preparando para um concurso que está previsto para sair daqui mais ou menos uns 6 meses. Depois você vai dividir o seu planejamento em metas. Então você pode ter a meta semestral, trimestral, mensal, semanal e diária. Sobre a criação de metas, eu já vi reportagens sobre maratonistas que contam como eles fizeram para aprender a correr por 42 quilômetros. E um dos segredos é que eles dividem essa meta em metas menores. Eles dividem o percurso em vários trechos de 4 ou 5 quilômetros, por exemplo. Eles correm 5 quilômetros e consideram que eles conseguiram bater a primeira meta. Daí eles correm mais 5, consideram que bateram a segunda meta. Aí eles correm mais 5 e por aí vai. Até que fecha os 42 quilômetros. No estudo para concurso é mais ou menos a mesma coisa. Se você tiver apenas uma meta enorme, talvez ela faça com que você canse ou até desista do seu objetivo. Você precisa de metas menores, a curto prazo. E daí, cumprindo essas metas, você vai tendo ânimo e fôlego para ir para a meta seguinte. Com a soma dessas metas menores, você vai cumprir a meta maior. Veja que tudo na vida que parece muito complicado é a soma de tarefas simples. Se você tiver metas possíveis, você vai alcançar uma meta bem maior, que é a sua aprovação. Divida a tarefa em atividades menores. Se você pensa que precisa hoje estudar português, pode ser que bata um desespero, porque português tem muita coisa, e aí parece que você não avança quase nada. Mas se você pensa que hoje você precisa estudar pontuação, é algo menor. E você pode sentir no final do estudo que você fez um progresso. Só que o seu planejamento deve ser simples. Precisa ser algo que você consiga entender de forma clara o que precisa ser feito.
Pense em objetivos que sejam factíveis, possíveis. É muito fácil colocar milhões de coisas no seu planejamento, mas se depois você não der conta de realizar tudo aquilo, você pode se frustrar. Planeje metas possíveis. Aí aqui algumas pessoas vão dizer assim: mas Cíntia, sempre que eu faço planejamento eu nunca consigo cumprir tudo, sempre existe algum imprevisto. Sim, imprevistos acontecem, sempre vão acontecer. Tenha em mente que se planejar é ter mais ou menos um roteiro do que você precisa fazer para se reorientar. Imagina que você está no meio da selva e você precisa chegar até a cidade. Você pegou um mapa e você fez um planejamento de como você vai chegar na cidade. E para isso você vai ficar 5 dias caminhando na selva. Só que daí, no seu 4º dia de caminhada, quando já faltava pouco para chegar na cidade, o que acontece? Você se depara com um leão. Um leão bem enorme e impávido está bem no meio do seu caminho. E aí, você vai andar na direção do leão para ele te comer só porque era a rota que estava no seu planejamento? Não, né? E você vai desistir de chegar na cidade porque tem esse leão? Você vai subir numa árvore, vai virar o Tarzan e vai ficar morando na selva o resto da vida? Também não! O que você vai fazer? Você vai pensar em uma estratégia para chegar até a cidade. Talvez você tenha que contornar o leão. Isso talvez atrase a sua viagem em um dia. Quem sabe, ao invés de chegar na cidade no sábado, você chega no domingo, mas você vai chegar. Imprevistos acontecem na vida de todo mundo. O que não dá é pra dizer: ai, tem o leão é grande, o leão vai me comer, eu não vou mais pra cidade, eu vou virar o Tarzan, eu vou morar na selva. É o mesmo que alguém que tá estudando pra concurso e aí durante uma semana a pessoa não consegue estudar porque ficou doente, a pessoa acordou gripada, com dor de garganta, com febre. Aí tem gente que já entra numa noia porque quebrou o planejamento. E ela já pensa que o planejamento não dá certo. O planejamento é para ser um roteiro, é para ele ser seu amigo, ele serve para te ajudar. Imprevistos acontecem e sempre vão acontecer. Existem ferramentas que podem auxiliar o seu planejamento? Existem muitas. Se você quer saber de que forma você pode organizar melhor o seu tempo e se planejar para atingir as suas metas de estudo, eu recomendo muito a leitura do meu livro Guia Você Aprovado. Ali eu falo absolutamente tudo que eu sei sobre aprovação em concurso público. É um livro digital que eu escrevi para todos que têm como meta ser um concursado. Se esse é o seu caso, eu proponho a você essa leitura. Essa foi a forma mais acessível que eu encontrei de poder te ajudar a passar em concurso e finalmente mudar de vida. O link está na descrição do vídeo. Mesmo que você não se considere uma pessoa organizada, saiba que é possível sim aprender a fazer um plano de estudos. O grande segredo é aprender a dividir a meta maior em metas menores. De passinho em passinho nós chegamos muito longe. Agradeço por me assistir até aqui e, se me permite, eu quero te dar os parabéns por acreditar no poder do crescimento pelo estudo. É de pessoas assim que o país precisa. Desejo a você bons estudos para realizar todos os seus sonhos. Até!